quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver, mais uma sessão começando aqui no canal. Dessa vez uma sessão focada em escrita e publicação. O plano era fazer um só vídeo, mas aí eu tava vendo tudo que eu queria falar e apresentar. Ia ficar muito longo, então decidi dividir, então provavelmente vai ter 3 ou 4 vídeos, se precisar até mais. Eu não vou fazer com pressa, tá? Porque na verdade o tema é esse, né? Como fazer, criar e lançar o seu livro digital, seja em PDF, seja em outro formato aí para Kindle e tudo mais. E eu não vou correr, gente, eu sinto muito aí quem quer coisa rápida, porque a pessoa que não tiver paciência de acompanhar um vídeo de 20 minutos explicando essas coisas, ela não vai ter paciência de escrever um livro. Então realmente, assim, acaba nem sendo o meu público-alvo se eu correr muito. Então, quem tiver aí muito interessado, assista aí, acompanhe. Eu vou falar exatamente tudo que eu uso, tudo que eu aprendi nesses anos de publicação independente. E talvez alguma coisa sirva. Gente, primeiro, o que eu vou falar aqui e os métodos que eu uso, eles estão longe de serem considerados os melhores, tá? Na verdade, a maioria dos escritores que vocês vão ver, eles usam outros métodos diferentes, programas mais avançados, outras formas, mas, né, cuidado com quem começa a mandar muita regra, não, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado, porque realmente não é, gente. Eu fiz muita coisa do avesso e mesmo assim consegui publicar muita coisa, mesmo fazendo algo que falavam para mim que não ia dar certo, seja na parte da escrita, seja na parte da diagramação, seja na parte do marketing, né? Então, gente, se existisse uma fórmula de bolo para fazer livro, todo escritor aí que segue essa fórmula estaria muito bem de vida. E a gente sabe que a maioria dos escritores realmente escreve, alguns conseguem se manter e tudo mais, mas dificilmente alguém vai ficar rico com escrita independente no país. Né? Então, desconfia muito de quem tem solução para tudo. Vê primeiro como aquela pessoa está lançando, quantos livros ela lançou, o quanto impacto a obra dela teve, e aí vai... Tá, né? Não estou desconsiderando, mas assim, eu vou passar coisas que serviram para mim, que eu fui descobrindo na prática. Eu não fiz curso nenhum, tá? De publicação, de edição, de diagramação. Foi tudo na prática. Eu comecei a lançar material em 2015. Os 5 primeiros anos, eu lancei tudo da forma mais amadora possível, né? E aí em 2021, no final de 2020, eu comecei a estudar um pouquinho mais, tudo por conta de aplicativos e programas e diagramação e tudo mais. E em 2021 eu comecei a lançar coisas oficiais, né? Dentro do que eu acabei chamando de TLHP, que na verdade é um selo, mas eu chamo de TLHP Editora. E eu guardo muitas características daquele começo. Então, primeiro, eu só uso aplicativos de qualquer parte do processo gratuitos, né? E inclusive na parte da publicação física também, só plataformas e que você não precisa investir nenhum dinheiro, nada. Então, por mais que não seja o melhor caminho, é um caminho acessível, isso não tem como negar, né? Depois eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu já lancei, para quem está chegando aí, né? E eu fiz todos nesse caminho. Então vamos lá, começando agora, fiquei enrolando vocês 4 minutos, né? Quem não aguentou ficar esses 4 minutos, não aguentaria escrever um livro, né? Gente, então quando a gente fala em lançar o livro, muitas vezes a gente corre o risco de ficar muito sobrecarregado pensando no processo como um todo. Muita gente me procura: Tarcísio, como é que eu consigo ISBN? A pessoa nem escreveu o livro ainda e a pessoa já está perdendo noite de sono sobre ISBN. E tem muitas partes do processo que o pessoal começa a pensar desde o começo, que é muito mais simples do que parece, é muito mais simples do que escrever o livro, e muita coisa que nem é mais necessária, dependendo do tipo de publicação que você vai fazer. E eu não estou falando de ISBN, estou falando de outras coisas que vai aparecer ao longo desse tutorial. Então, primeiro passo,
começa escrevendo. Para ser um escritor, você tem que escrever, ponto. É isso que faz o escritor essencialmente. Logicamente, o escritor hoje em dia, principalmente o escritor independente, ele tem que cuidar de todo o resto do processo ou da maior parte do resto do processo. Mas a base, o fundamento de tudo é a escrita. Então você vai escrever, tá? Não fica perdendo muito tempo. E qual que é o melhor aplicativo de escrita? O que eu baixo lá na Play Store? Gente, geralmente eu baixo o primeiro que aparece. Eu baixei o primeiro que aparece. Por sorte, quando veio esse celular, ele já veio com o Word. Então aqui eu estou usando o Word para celular. Eu só uso o celular para lançar livro, todas as etapas. Justamente quando eu comecei a lançar, o meu computador quebrou, eu estava sem dinheiro para comprar um, e eu comecei a fazer tudo pelo celular. No começo desse ano eu consegui um computador legal, mas eu não me adaptei. Eu continuo fazendo todos os processos de publicação de um livro pelo celular, tá bom? Mas tudo que eu estou falando aqui você pode fazer pelo laptop, pelo desktop e tudo mais. Então você vai pegar qualquer editor de texto, né? Ai, Tarcísio, mas eu quero um que faça isso. Tá bom, procura aí, mas eu pego primeiro, né? E você vai escrever. Aí, gente, esquece essa ideia de que livro tem que ser grosso, tem que ser grande. Tinha uma época, quando eu comecei a pensar em escrever, lá no final da década de 90, tinha essa visão na cabeça da maioria do pessoal de leitura, que livro bom era livro grosso e livro fininho era livro menor, no sentido de menos importante. Gente, o mercado editorial ele ficou muito diverso nas últimas décadas. Então, se você for na Amazon, você vai encontrar livros de 40 páginas, livros densos de 40 páginas, de 60, de 1.200. Então não se prenda a esse padrão. E digo mais, para começar, gente, começa simples, começa falando, não, vou lançar um conto. Você pode lançar um conto. Você pode colocar só um conto lá na Amazon, ou eu vou falar de que outras formas você pode divulgar. Então a dica que eu dou é começa simples. Tem gente que já começa pensando, não, porque eu vou escrever 10 volumes, cada um vai ter 450 páginas e cada volume vai cuidar de um personagem. Só que antes eu vou fazer todos os personagens, vou ver como eles se tocam antes de começar a escrever. 99% das pessoas que começarem a pensar assim não vão terminar nem o primeiro volume. Se terminar o primeiro volume, já está no 1% que vai terminar o primeiro volume. Começa simples, gente. Passa pelo processo. Aprende o processo primeiro, né? Erra pelo processo e faz isso de forma simples, né? Em 2013, eu comecei a escrever um livro que chamava O Limite de Chandra Sekhar. Era uma ficção científica e eu tinha tudo programado. Ia ser uma trilogia. A primeira se passava num planeta distante. A segunda parte se passava na década de 60, lá no Pará, durante a Operação Prato. E a trilogia se acabava numa dimensão, numa realidade alternativa em que só existiam seres vegetais. E estava tudo muito grande. E isso foi em 2013. Até hoje eu tenho esse arquivo. Eu escrevi 40 páginas da primeira, né? E era tão ambicioso, eu queria fazer tanta relação com tanta coisa, que eu leio essas 40 páginas e graças a Deus que eu não publiquei aquilo, porque estava muito ruim, né? Então comecei a pensar grande, 2013, 10 anos atrás esse livro não saiu. Ao passo que livros menores, hoje em dia os meus livros eles variam de 30 a 200 páginas. Eu acho que eu não tenho nada maior que isso. Não, eu tenho... Não tenho. Acho que o meu livro maior é 200 páginas. Né? Eu vou lançar agora o Guia Completo de Dominion, que vai dar quase 400 páginas, mas na verdade ele é a junção de vários livros que eu fui lançando separado, né? Que são os guias de cenário. Mas assim, cada um separadamente tem uma média de 40, 50 páginas. Começa com um conto. Para mostrar para vocês, eu escrevi um conto aqui, ó. Esse conto, olha só. Escrevi no Word, ele tem 303 palavras. 303 palavras dá mais ou menos uma página e meia, né? Uma página e meia. Aí, diagramado, você bota aí que vai dar umas 2 páginas e meia, mais ou menos 3 páginas, dependendo do tipo de diagramação que você quer. A gente vai conversar sobre isso. Vamos ver como é que tá o tempo. Eu quero fazer de 20 minutos cada vídeo. E eu escrevi um conto de 300 palavras, tá? Então, ao longo de tudo isso, eu vou lançar isso daqui de alguma forma, tá?
Por que é importante você fazer coisas pequenas e lançar? Para tornar o seu trabalho conhecido, para você ter o que apresentar se alguma oportunidade surgir. Quantas vezes você que quer lançar um livro já deve ter visto algum edital, alguma editora falando estamos recebendo originais, ou alguém te convida e você não tem nada para apresentar. Gente, é bom você ter alguma coisa para apresentar, nem que seja um documento só no Word, nem que você seja só no Word, tá bom? E eu escrevo assim, né? O que mais que eu uso, gente? Muitas vezes a inspiração, ela vem em lugares improváveis. Eu estou andando na rua, eu estou com um filho no colo. Então uma ferramenta que eu descobri que me ajuda muito é essa aqui, ó. Esse programa aqui no meinho, com o sinal do microfone, Speech to Text. Então ele é gratuito, ele é levinho, acho que ele tem menos de 10 MB. Eu baixei ele, é gratuito na Play Store. E o que ele faz, né? Ele transforma a voz em texto. Então quando você não está podendo digitar ou tudo mais, ou você está longe do seu computador, você pode falar, é só clicar aqui. Gente, isso é muito bom. Isso daí ajuda muito. Eu já cheguei a escrever capítulos inteiros de livros meus com isso. Uma época que eu tinha que ficar indo pra cidade e vai comprar ração pros bichos e tudo mais. Eu já escrevi capítulos inteiros, escrevi, né? Falando enquanto tava dando comida pro porquinho lá no sítio. Né? O meu primeiro livro de contos lá do Castelo do Caos, ele surgiu dessa forma. A maioria dos contos eu fui falando. Então, recomendo demais. Depois você pode copiar, colar, né? Ou recortar e levar lá para o seu texto no Word também. Né? Só colocar aqui, né? Só para vocês verem como é que é, né? Editar. Aí você vem aqui e cola, prontinho, olha lá. Logicamente isso não vai entrar no texto. Né? Então esse é o primeiro passo. Comece simples. Ai, Tarcísio, mas eu não sou muito bom com gramática. O meu corretor ele só corrige o básico. Às vezes ele não corrige concordância. A gente sabe que o Word de vez em quando dá mancada nessa questão de concordância, de acentuação. Né? Então eu vou mostrar para vocês uma forma de corrigir o seu próprio texto. Então você vai selecionar a frase ou o parágrafo que você está em dúvida. Então vou pegar aqui, ó, né? Eu vou copiar e colar. E aí, gente, a gente vai usar uma ferramenta que está sendo muito polêmica, mas na minha opinião, muita gente não está realmente sabendo como utilizar, que é o ChatGPT. Então, o que eu recomendo para quem está em dúvida sobre concordância e gramática? Usar o ChatGPT como um corretor ortográfico e de concordância. Você vai selecionar o texto que você está em dúvida e você vai jogar ele no chat e pedir para ele corrigir os erros gramaticais e de concordância no seu texto. Eu selecionei esse daqui, vamos ver como é que vai ficar. Agora, infelizmente, no celular, o ChatGPT é muito ruim de trabalhar com a tela na horizontal. Então, eu vou cortar e colocar ele na tela vertical. Vai ficar a imagem espremida aqui no YouTube, mas é para vocês poderem verem melhor. Eu vou mostrar, inclusive, como achar o ChatGPT, como fazer esse comando e tudo mais. Tá? E lembrando, você não vai pedir pro ChatGPT escrever nada para você, porque tem muito escritor que já vai falar, ah lá, tá usando o ChatGPT para escrever. Ai, né? Não tô aqui para falar disso. Então vamos lá, deixa eu fazer uma pausa aqui. Galera, então é isso. Primeiro a gente vai entrar no Google aqui.
e a gente vai digitar ChatGPT. Eu já tinha deixado aqui, digita ChatGPT ou ChatGPT. Você vai clicar nesse primeiro aqui, ó, OpenAI, Introducing ChatGPT, né? Pede para ele abrir aí, vamos ver se ele vai. O melhor horário para usar o ChatGPT, gente, é depois das 11 da noite. Esse horário mesmo, que nem agora, ó, 10h26 da manhã. Tem muita gente usando, ele cai muito, ele trava, talvez nem dê para mostrar para vocês. Você vai chegar aqui, ó, você vai clicar nesse Try ChatGPT com a setinha para cima. Caso seja a primeira vez que você estiver entrando, ele vai pedir para você se cadastrar. Você pode fazer isso através do Google, através do Facebook ou através de um e-mail. É rapidinho. E aí você vai falar o seguinte, né? Você vai pedir para ele, né? Eu costumo falar com ele como se fosse uma pessoa, né? Você poderia corrigir os erros de gramática e concordância do texto abaixo, né? Aí eu coloco aqui o texto abaixo. Eu sempre coloco entre aspas, né? Essa é uma coisa que a gente traz aí de... E aperta aqui na setinha aqui do lado, que está bem perto do... Então vamos lá, vamos ver se ele vai funcionar dessa vez. Ele é muito lento, se você usar ele depois das 11 da noite, ele já vai direto assim. Não sei se vai cair, qualquer coisa a gente pede de novo. Não tô com pressa, nem ele. Então, o que eu fiz? Eu copiei e colei. Ah lá, aí ele vai escrever sem nenhum erro. Ele é muito bom para isso, né? Provavelmente, ó, até agora não tem nada demais. A princípio não tem erro nenhum, mas ele está colocando, se tiver algum erro no texto original, vai aparecer. Vai aparecer não, desculpa, ele já vai falar corrigido. Logicamente você não precisa fazer isso com o teu texto inteiro, só com aquelas partes que você fala, isso está soando estranho. Ai, Tarcísio, você está tirando o trabalho do editor. Gente, eu estou partindo do pressuposto, e acho que, né, fica claro aqui, que a pessoa que vai fazer isso é porque ela não teria como pagar alguém para fazer isso. Se você tem uma condição financeira muito boa, se você tem a sorte de ter nascido numa família que conseguiu dar para você uma base legal, agora você tem um bom trabalho, ou você é jovem e ainda mora com seus pais, mas eles conseguem, contrata alguém, faz o negócio girar, né? Olha só, não tinha nenhum erro aparentemente, mas enfim, eu vou copiar, né, essa parte. E agora eu tenho esse trecho sem erro. Então, o ChatGPT ele é excelente para fazer revisão gramatical e de concordância do seu texto. Notem que ele não acrescentou nenhuma palavra, nenhuma vírgula ao texto. Então, né, antes que alguém fale, ai, mas usou o ChatGPT para escrever? Não. Eu usei funcionalidades que estão aí, tá bom? Para me ajudar a lançar um material de maior qualidade do ponto de vista das normas da língua que eu estou escrevendo. Se você vai escrever em inglês, você pode fazer isso e tudo mais. Ai, Tarcísio, eu não gosto disso, não quero nada a ver com o ChatGPT. Não use, né? Não use, apresente para alguém. Sempre tem alguém que tem um grande conhecimento aí de língua portuguesa, peça para essa pessoa fazer diagramação, né? Eu estou dizendo como eu uso, eu não vou ser hipócrita de não falar coisas que eu tenho utilizado só para, de repente, não desagradar algumas pessoas. Uso isso, me funciona muito. Olha só, compara só os dois textos. Deixa eu diminuir aqui a minha janela, né? Não teve nenhum acréscimo, é o meu texto. E não tinha nenhum erro para ser apontado, tá bom? Então legal, você vai fazer isso com todas as partes do seu texto. Massa, vamos voltar para lá. E aqui voltamos para o nosso texto, né, onde eu já substituí, né, e
e coloquei a parte já corrigida. Então legal, agora eu tô com o texto inteiro, deixa eu só apagar aquela parte lá embaixo, né, que eu falei do programa que capta o som. Eu vou colocar o nome dele na descrição, tá? Todo o link que eu usar aqui eu vou colocar na descrição. Deixa eu ver quanto que nós estamos de tempo. Ah, é verdade, né? Eu comecei outro vídeo, agora eu perdi totalmente. Bom, gente, esse é o começo do seu livro. Aí, gente, eu vou só concluir aqui essa parte, tá? Então escreva, né? Dicas que eu dou: não seja absurdamente perfeccionista, tá? Ninguém começa sendo Stephen King, ninguém começa sendo William Shakespeare, tá? A gente vai melhorando quanto mais a gente for escrevendo. E tem muita gente que espera melhorar para escrever. É um paradoxo. Você só vai melhorar se você escrever. Né? Então você pode assistir um zilhão de vídeos sobre escrita no YouTube. Você pode comprar cursos lá no Hotmart de escrita. Se você não sentar, pegar o seu computador, o caneta, o papel e escrever, não vai rolar. É isso, né? Comece pequeno, não começa fazendo sagas gigantescas, trilogias, tetralogias. A menos que você realmente seja uma pessoa muito, muito focada e você saiba que você vai terminar. Agora, se você for que nem eu, uma pessoa que tem um histórico de abandonar coisas no meio gigantesco, se você se identifica comigo, não vai rolar. Começa curto, 303 palavras, né? Agora, gente, tá escrito o texto. No segundo capítulo, eu vou falar sobre diagramação. Ai, Tarcísio, mas o que é diagramação? Diagramação é você começar a deixar o teu texto na página com cara de livro. Porque tem uma diferença entre o texto que está aí na tela quando você abre um livro. O livro pode ter uma fonte diferente. O que é a fonte? Uma letra diferente. Ele pode ter uma formatação diferente. Ele pode ter fundo de página. Onde é que vai estar escrito? Vai estar escrito em cada página o nome do livro, do autor, a numeração de página, vai ter ilustração, não vai. Tudo isso entra na parte de diagramação. Aí na diagramação a gente começa a pensar na aparência do livro, no visual. E a parte boa é que nós temos ferramentas gratuitas muito boas para fazer diagramação. Você vai ver gente que usa programas muito, muito profissionais e caros para fazer diagramação, até aí tudo bem. Mas existem outras formas. Então, gratuitamente, você tem o Canva, que na minha opinião é o melhor, é o que eu uso para fazer. Você tem o Scribus, que esse Scribus ele é para computador e ele é fantástico também. Ele dá para fazer diagramações de livros muito bons e por incrível que pareça, gente, tem muita gente que diagrama o próprio livro no Word, inclusive para impressão. Então na próxima aula eu vou colocar entre os links aqui 2 vídeos da Wiclap. O que é a Wiclap? Ela é uma editora de autopublicação, que você pode publicar o seu livro físico sem nenhum custo. E eles têm um vídeo aqui no YouTube muito interessante sobre como formatar, diagramar o seu livro no próprio Word. Então não é desculpa, de repente, Tarcísio, eu sou muito ruim com tecnologia, com esses programas, eu nunca sei mexer. Cara, faz no Word mesmo então, ou em algum equivalente do Word, tipo LibreOffice e tudo mais. Aí, Tarcísio, mas vai ficar muito amador? Não, não vai ficar aquela mega produção, Morkborg. Para quem não conhece, Morkborg é um livro absurdamente colorido, bem ditado, e letra que sobe, letra que desce, e você abre uma página, sai fogo de artifício toda vez que você abre a página, né? Mas dá para fazer um negócio bem decente, bem interessante com o Word. Deixa eu ver aqui, eu tenho um aqui que eu cheguei a editar no Word, só um segundinho. Logicamente eu não achei.
Um dos contos do Castelo do Cal, se eu não me engano, foi o da correnteza lá do rio, eu não me lembro o nome, o Rio da Morte, a correnteza da morte, alguma coisa assim. Aquele eu diagramei no Word, né? E aí eu fui juntando, também vou falar sobre como trabalhar o PDF depois, que muitas vezes você pode redimensionar, transformar um A4 em A5, ou algum formato quando for para publicação, tá bom? Então é isso, o próximo vídeo vem amanhã, amanhã eu já vou fazer, e amanhã o foco vai ser a diagramação. Tá? E aí eu vou colocar inclusive vários links dando dicas de como trabalhar essa parte da diagramação. E quando a gente fala de diagramação, a gente também fala de imagens, então vamos combinar um pouquinho onde a gente pode pegar imagens gratuitas. Você não pode sair pegando qualquer imagem da internet, tá bom? Como tá com muita polêmica esse negócio de IA geradora de imagem, que é uma coisa que eu gosto bastante, tá? Eu vou focar como achar imagens de domínio público ou sem copyright, tá? E na parte de IAs geradoras de imagem, eu vou indicar IAs geradoras de imagens que estão trabalhando com o próprio banco de dados, sem se basear em obras que não foram autorizadas. E já tem várias que estão fazendo esse trabalho, que, de acordo com a lei de direito autoral, não estão ferindo nenhuma lei de direito autoral. Eu vou focar nelas também, mas o foco vai ser como achar imagens de domínio público ou sem copyright, para a gente poder fazer nossa capa, colocar ilustrações e tudo mais. É isso, galera. A gente se vê então até amanhã na parte 2 desse tutorial.